Bispo Gilberto, bom dia, paz e luz. Eu gostaria de deixar aqui a minha palavra sobre a importância do curso com o livro da nossa apóstola, A Ciência da Fé. Esse curso que tem sido tão importante, que tem ampliado a visão dos nossos irmãos, que tem abrido a mente, o entendimento deles, para entender a diferença do caminho, do processo e do milagre. E é muito importante cada pessoa entender que há conquistas que virão pela fé, alcançadas através de um milagre. Há conquistas, há vitórias que virão através de um processo na vida da pessoa, onde Deus prepara a pessoa para entregar o resultado que ela busca na vida dela através da fé praticada dentro do santuário, seguindo na obediência, na visão apostólica e na vida que a pessoa tem com Deus. E é muito importante todos os nossos irmãos, toda a igreja se conscientizar disso, porque o curso é de extrema importância na vida de cada um de nós. Eu digo cada um de nós porque para mim também é muito importante. A palavra de Deus nos fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse curso, com o livro da nossa apóstola, está trazendo respostas a muitas dúvidas, a muitas perguntas que as pessoas tinham e não entendiam. Então, que Deus seja louvado pela vida do Senhor, que está preparando a ministração desse curso com tanta excelência. Que Deus seja louvado pela vida da nossa apóstola Sol, que, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, escreveu esse livro que chegou até as nossas mãos. Deus abençoe. Paz e luz, que a graça do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida e te revele os mistérios de uma vida profunda com Deus, e você possa desfrutar deste relacionamento através do conhecimento espiritual recebido nos cursos de vida profunda com Deus aqui conosco. E hoje vamos celebrar o curso de vida profunda com Deus, Ciência da Fé, finalizando o capítulo 4, que demos início na semana passada, contando o início do testemunho da nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho. É muito forte e temos neste livro grandes aprendizados. E só estamos no começo, ainda tem muita coisa para aprendermos até o final. Mas vamos lá. Vamos ao curso de vida profunda com Deus, Ciência da Fé. Mas antes, agradeçamos a Deus por este momento, por estarmos juntos, aprendendo cada vez mais acerca da revelação do Santo Espírito. Pois é Ele quem vai te revelar. É Ele que vai tratar com você depois de você ler conosco este livro tão forte. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada um dos teus filhos. Todos estes que, cheios da fome e da sede da tua palavra, buscam através do curso aprofundar na fé e crescer espiritualmente. Que a luz poderosa do teu santo anjo venha nesta hora nos iluminar, para que possamos, através da aula de hoje, aprender a projetar, aprender o caminho do processo, aprender o caminho da fé e a jornada que o Senhor quer que nós trilhamos. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos lá? Capítulo 4, parte final. O título: O meu processo, a revelação do meu ministério apostólico.
Para entrar na aula, primeiro eu gostaria que você lesse comigo na página 4 do Jornal do Reino. O título é Quem parou de sonhar, já morreu. Sonho é vida, desistir nunca, retroceder jamais. Os sonhos são os que nos fazem viver. Quem não tem esperança de sonhar com dias melhores, para que viver? Quem não tem esperança não encontra sentido na vida. A realidade é mutável, mas a fé é definitiva, pois a fé é o único poder capaz de mudar qualquer realidade. A fé faz alguém sonhar. Veja que coisa impressionante. É não acreditar no que se vê, mas acreditar no que não se vê. Em João 20, 29, a palavra de Deus diz: Disse-lhe Jesus: Porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Depois da revelação do reino, o imaginário das pessoas passa a ser moldado pela fé. E quando a mente é dominada pela força do alimento espiritual que nutre os sonhos, ela pode mudar a realidade. A fé faz acreditar que o impossível pode se tornar possível. Sem sonhos, não há força para lutar. Por isso, o império das trevas tem como objetivo achatar a mente das pessoas e desanimá-las de sonhar. Querem aprisioná-las, fazendo-a acreditar que a vida não mudará e que só depois da morte elas terão algo. Não se deve acreditar nas mentiras do diabo. Existe um poder extraordinário reservado àqueles que creem verdadeiramente em Deus. É necessário despertar e acreditar. Este poder é destinado àqueles que confiam plenamente em Deus e agem de forma profética e extraordinária. Quando o rei Ezequias confiou no profeta e não duvidou, o maior exército daquela época foi derrotado pelo poder do anjo de Deus. Como vemos no livro do profeta Isaías, capítulo 37, no versículo 33, que diz assim: Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, todos estes eram corpos mortos. Você entende o que a visão do mundo mostrava era a derrota para o povo de Deus, diante daquele numeroso exército. Mas a visão da fé revela o impossível, a realização dos sonhos. Antes de dar prosseguimento à aula, é importante entender isso porque faz parte do entendimento que estamos recebendo dentro do livro Ciência da Fé, que é a força motriz, a força que nos impulsiona, a força que nos faz enxergar além e conquistar o que enxergamos. A força da fé que transpõe limites. Uma fé materializada através da ação e do sacrifício. A ação é o que você tem que fazer. O sacrifício é a sua demonstração de crença no poderoso Deus, que tudo vai fazer na vida daquele que se colocou em suas mãos. A lição que nós aprendemos é que cada dia nós podemos sonhar e sonhar mais e mais. Este é apenas um dos trechos do Jornal do Reino, que vem fortalecendo a nossa fé juntamente com a visão profética e espiritual dos nossos apóstolos, através dos seus livros de batalha espiritual, de conhecimento espiritual e vida sentimental bem-sucedida. Agora vamos fazer um breve resumo do que aprendemos na aula passada? Siga comigo. Revisando. No processo pessoal de nossa apóstola, vemos a resiliência ou a resistência e sabedoria para dar lugar a Deus em sua vida. Nossa apóstola travou uma guerra espiritual e usou todas as armas para vencer, e é o que você também deve fazer.
Também aprendemos que é preciso se afastar dos urubus, pessoas que se alimentam de tudo que dá errado em sua vida. Com o resumo da aula passada, nós aprendemos algo que o apóstolo vem nos ensinando já há algum tempo. Quem vence não é aquele simplesmente que chega primeiro, que quer chegar primeiro, mas aquele que tem resistência, aquele que adquiriu casca grossa, firmeza, aquele que adquiriu em Deus a força para poder sobreviver e viver e vencer, acima de tudo, todos os embates que foram lançados contra eles. No estudo da semana passada, nós aprendemos que a apóstola sofreu ataques físicos, emocionais e espirituais. E em tudo ela manteve firme a sua fé, vendo que ela precisava ser a Davi da sua casa, ser a líder espiritual que iria dizer, basta! E com isso ela usou todas as armas espirituais à sua disposição. É por isso que nós precisamos entender a força da oração, do jejum, da santa ceia do Senhor, da fidelidade através dos dízimos e das ofertas, de uma vida com Deus em obediência à nossa fé e no conhecimento da palavra de Deus viva dentro de nós através da leitura, do estudo e da intimidade espiritual com Deus. Tudo isso vai fazendo de nós pessoas cada vez mais armadas, cercadas com a armadura de Deus e prontas para vencer os inimigos que surgem de todas as partes. Como na última parte da revisão, que citar os urubus. O urubu não mata, mas ele fica esperando você morrer, fica esperando acontecer uma desgraça em sua vida, uma tragédia, um problema, para tripudiar em cima e com isso ainda sugar suas forças dizendo, tá vendo? Não deu certo para você. E tem até alguns urubus que vêm por antecipação. Antes de você começar uma coisa, ele já vem colocando o defeito dizendo que não vai dar certo. E aí você para. E se você para, eles se alimentam disso. Afaste-se dessas pessoas sugadoras de energia, que só sabem dizer que não é possível, que você não vai conseguir, que você não tem futuro. Essas pessoas vão aparecer. Como o irmão de Davi apareceu para Davi, dizendo, o que você está fazendo aqui no campo de batalha? Você devia estar cuidando daquelas ovelhinhas lá, aquelas poucas ovelhinhas. Mas Davi, não. Davi estava ali, no lugar que ele tinha que estar. E não deu ouvidos ao urubu do irmão dele. Assim como você não vai ficar dando ouvidos aos urubus que te cercam, e eu estou falando, não adianta falar que está amarrado. Todo vencedor, ele chama a atenção e sempre tem um urubu querendo se aproximar dele. Tenha cuidado e siga em frente com as armaduras espirituais, com a força de Deus ao seu lado. Vamos lá? Vamos para a página 44 do livro, dando continuidade e finalizando o capítulo 4 do livro Ciências da Fé. Página 44. Diz a palavra de Deus, mas Deus é fiel e Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará escape para que possa suportar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Quando a luta aumentava, eu sentia essa pressão em meus ombros. E eu me lembrava que Deus me conhece mais do que eu mesma, e que eu estava absolutamente nas mãos dele. Guarde bem essa chave, esta frase. Eu estava absolutamente nas mãos dele. Deus sabia o que estava fazendo comigo. Por isso, por onde estava me levando e o que ele queria para mim. Com tudo isso, eu me mantive confiante em Deus, por mais que às vezes eu duvidasse da minha capacidade diante das afrontas agressivas do inimigo.
Logo, eu lembrava que na minha fraqueza a força de Deus se aperfeiçoava e que maior é a força de Deus em mim. Um fato interessante que você pode até se familiarizar por ser muito comum de acontecer, inclusive aconteceu com Jesus, é que nesse tempo Deus estava revelando e erguendo meu ministério apostólico. E eu não tive um parente sequer que não se levantou publicamente para falar mal de mim, para me atacar ou para me ligar tentando me fazer desistir do meu ministério, dizendo estarem preocupados comigo e com todos aqueles que estavam me vendo sofrer na internet. A não ser os que partilhavam da mesma fé que eu, dentro do reino dos céus, todos os meus outros parentes me humilharam e faziam piadas com o meu ministério. Foram ataques de fora e de dentro da parentela, sem nenhum temor de Deus. Hoje, depois do meu ministério provado e aprovado por Deus, diante de todos os parentes que antes atiravam pedras, agora me pedem oração e conselhos. Muitos me seguem em minhas redes sociais para receber as mensagens de sabedoria do Espírito Santo, que por sua misericórdia Ele tem me usado para trazer as pessoas e tem feito a diferença na vida delas, para a glória de Deus. Outros me seguem por inveja do meu sucesso, pela minha fé, mas vivem me rodeando, visitando minhas redes sociais várias vezes ao dia e não perdem minhas mensagens, pois se alimentam do que vem de Deus através do meu ministério. Que coisa, hein? Eu só agradeço a Deus por tanta misericórdia e cuidado e amor para comigo. Deus ama todas as pessoas, mas Ele só tem compromisso com quem de fato tem compromisso com Ele. Deus não trata todo mundo igual. Não mesmo. A Bíblia inteira nos prova isso. Deus responde fé. Outro versículo que era como uma cápsula de suplemento de força para mim diariamente foi Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muito bem. Pare um pouco e preste atenção. Entenda que a apóstola, ela se colocou absolutamente nas mãos de Deus. É como se você se colocasse nas palavras do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse descansar não quer dizer que a pessoa vai deitar e ficar lá, cochilando, porque Deus está cuidando dela. Esse descansar remete a uma ação poderosa de fé, quando você está sendo atacado por todos os lados, como a apóstola. Da parentela dela, somente aqueles que guardavam a mesma fé do reino é que não atacaram ela. O restante, todos humilharam, desfizeram dela, fizeram piadinhas. Eu sei que você pode estar falando, meu Deus, fizeram isso com ela? Parece o que fizeram comigo e que ainda talvez estejam fazendo. E é aí que está a chave para você poder enfrentar esses desafios, porque anteriormente ela se colocou absolutamente nas mãos de Deus. Houve momentos de medo? Houve. Senão ela não seria uma pessoa normal. Ela não seria uma pessoa como eu e como você. Nós somos seres humanos, estamos sujeitos aos sentimentos. Você não é uma máquina fria. Você é um ser que carrega consigo a razão, a fé e emoção. Então você possui um emocional. Se você não se entristecer diante de determinadas situações, eu vou ficar preocupado, porque a gente fica triste, sim, com algumas coisas que acontecem. Assim como também ficamos felizes no momento de alegria, quando vencemos ou quando alguém perto que nós amamos, a gente vê a vitória da vida da pessoa.
ou quando precisamos de um momento de seriedade para pensar, ou quando precisamos fazer uma festa com grande entusiasmo. Nós temos emoções. A questão toda é: você não pode se levar pelas emoções, mas pelo que você aprendeu na palavra de Deus. A apóstola usava alguns textos sagrados como base do conhecimento dos princípios que ela recebeu, e isso foi fazendo a diferença. Observe que em Romanos 8:28, ela lembrava muito bem que Deus, ele faz com que tudo venha cooperar em favor daqueles que ele ama e que estão no seu propósito. Ou seja, você está no seu lugar. Você está fazendo a sua parte. Você foi chamado para o altar, então você está no altar. Você foi chamado para fazer a obra de alguma forma, seja no evangelismo, seja como presbítero, seja como diácono, diaconisa, embaixador, embaixatriz, como ofertante, como provedor. Você foi chamado para fazer a obra, ajudando alguém, seja no asilo, no hospital, no presídio, nas ruas. Você foi chamado para fazer a obra como bispo, como um apóstolo. Você foi chamado para fazer, você está no seu propósito. E Deus, ele tem um carinho especial por você. Por quê? Porque você tem obra. Então, nesse momento, absolutamente nas mãos de Deus existe um contrato espiritual firmado entre Deus e você. E não adianta o inimigo lançar contra você qualquer tipo de arma, porque você está cercado pelo poder transcendental da fé que te cerca. Você consegue compreender isso? Talvez agora não, mas se começar a viver o processo que a apóstola viveu, e começar a desenvolver esta fé, ou você acha que ela é a apóstola só porque ela é filha do apóstolo? Não. Ela tem pago um preço de aprendizado, de luta, de sacrifício, e isso vai fazendo dela cada vez mais a mulher que ela é hoje. Cheia de poder, cheia de conhecimento, cheia de unção. É como um José. Pense bem, José no Egito. Quando ele viveu com o pai dele, ele era apenas um administrador das coisas do pai. E ele sonhava em ser o líder. Sonhava que os seus irmãos um dia estivessem ali obedecendo ele e parando de humilhar ele, como sempre faziam, sempre zombando dele. E ele sonhava. E nos sonhos proféticos dele, ele acreditava nisso. E acreditava, acima de tudo, na sua fé em Deus. Mesmo sendo vendido pelos irmãos, humilhado no Egito, mesmo sendo injuriado, levado à prisão, ele manteve a fé dele num processo onde ele foi aprendendo, entendendo as culturas, entendendo a ação, entendendo o que é preciso fazer, desenvolvendo maturidade, desenvolvendo uma casca tão grossa e tão firme que quando ele teve que chegar diante do faraó, não teve medo nenhum em afirmar sua fé e trazer pela revelação do Espírito a interpretação dos sonhos de Faraó e ser o administrador não só do Egito, mas de todo o mundo antigo, pois foi graças a José que a família foi salva. E se ele não tivesse passado pelo processo? E se a apóstola não tivesse passado por este processo? Ela não seria a apóstola Sol Daniela Carvalho. Entende isso? Tem momentos que Deus te chama para você sacrificar e automaticamente receber o milagre. Mas tem coisas que você tem que passar por um processo, para através desse processo receber algo até maior do que o milagre que você receberia se fizesse apenas o sacrifício e confiasse naquele momento, se fosse aquela coisa de momento. Tem coisas que precisam acontecer na hora, mas tem coisas que só vão acontecer mediante uma caminhada que você vai caminhar. Agora, não pode se deixar levar pelas emoções. Siga comigo aqui. Não é pelo sentimento, é pela fé. Sentindo ou não, eu sigo em frente. Eu prossigo, eu avanço. É muito perigoso quem vive pelo sentimento. Quem vive assim, sua convicção não está em Deus, mas está no arrepio, no sentimento, no momento. Quem vive dizendo assim, quando eu sentir no coração, eu vou fazer.
São pessoas que se deixam levar pela emoção e não pela fé e só vivem a dificuldade, pois é o que sentem. É preciso viver a fé. Compreende isso? Que não basta apenas você falar de fé, cantar a fé, mas a sua obra, através da sua ação, mesmo que você não sinta. Aí eu não estou sentindo arrepio, aí eu não estou sentindo... Quando você não sentir vontade de orar, dobra os joelhos e ore. Quando não sentir vontade de jejuar, vá lá e jejue. Quando não sentir aquilo que eu estou sentindo, não vá pelo sentimento. Vá pelo entendimento daquilo que você aprendeu, vá pela razão da fé, pela força da fé, dos seus sonhos, do projeto que você vai colocar dentro da arca sagrada da aliança. Porque se você faz um projeto, talvez agora tudo esteja dizendo que não vai dar certo. Por quê? Você não tem o dinheiro suficiente, não tem o preparo suficiente, não tem a condição suficiente, não tem a cultura suficiente. Mas se você crê, além do que tudo que está dizendo para você que não é possível, aí vai ser possível. Ana era estéril, mas deu à luz. Não tinha pão, e Jesus multiplicou. O cego era um cego de nascença. Nasceu cego. Não era uma doença, nasceu cego, pronto. Mas ele enxergou. O impossível acontece. Se o seu projeto for firme, observe o texto de Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio, a luz brilhará. Ou seja, presta bastante atenção, não é simplesmente, eu quero uma coisa. Não, a luz não vai brilhar em cima, tem que ser algo determinado. Seja firme, e a luz brilhará em seus caminhos. Essa luz é o poder sobrenatural. Lembra do início do livro? O fôlego de vida, a ação sobrenatural de Deus. Porque até um ponto você vai, mas chega um ponto que é a mão poderosa de Deus que age. Mas para agir, você tem que provocar. Vamos lá? Página 47. Cada coisa aparentemente ruim que me acontecia, um comentário maldito sobre o meu ministério na internet, os milhares de vídeos com tanto ódio e fúria do inferno contra meu ministério, cada indivíduo que aparecia se dizendo crente e usando até mesmo a Bíblia Sagrada de maneira distorcida para tentar destruir meu ministério e tirar pessoas do caminho, instrumentos do diabo com aparência de ovelha que se dedicavam a matar a fé das pessoas na internet e fazer com que elas duvidassem do poder e do amor de Deus. Cada ataque desses do inferno furioso contra mim era, na verdade, contra os fiéis, contra a igreja. Nunca foi sobre a Daniela, sempre foi sobre a igreja. Meu ministério é chamado de Sol, não por causa da pessoa da Daniela, mas por causa da igreja viva de Jesus, que recebe o chamado e poder da pessoa mais importante do universo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda essa perseguição nunca foi contra mim, sempre foi e sempre será contra a igreja. Vamos lá? Vou agora bancar o papel de advogado do diabo. Não gosto disso não, mas até para você entender como é que são as coisas. Vamos dizer que a sua vida é uma vida cheia de lutas, porque eu sei que é. Você é uma pessoa lutadora, não é? Deus te entende. Ele entende que você está passando por uma dificuldade na vida. Deus entende. Então você não precisa se esforçar tanto, porque Deus sabe das suas limitações. Deus te conhece. E a palavra de Deus, ela diz que de graça recebemos, de graça damos. Então, para que se esforçar? Para que tanto sacrifício? Você precisa entender que Deus, ele perdoa você e tem misericórdia. Não precisa nem ir na igreja, porque a igreja de Jesus é você. É você onde estiver, você é a igreja.
Ui. Mas não é isso que você vê nas redes sociais? Não é isso que você vê pessoas pegando a Bíblia para mostrar na Bíblia que você... não, você não precisa fazer nada porque Deus já fez tudo? Então, por que dizer dos nossos apóstolos, o apóstolo Paulo, revelado pelo Espírito de Deus, celebrar a Santa Ceia todos os domingos e partir no pão junto com os outros demais apóstolos? Todos os domingos celebravam. Por que eles se reuniam? E na época era muito difícil se reunir. Para se reunir, por causa da grande perseguição, eles se reuniam nas catacumbas. É isso mesmo que você ouviu, cemitério, onde enterravam as pessoas. Eles se reuniam ali, porque não tinha lugar de reunir. Às vezes se reuniam numa casa de uma pessoa, que era uma pessoa que tinha mais condição, que era uma casa maior, e eles se reuniam escondido ali. A perseguição era grande. Mesmo assim eles se reuniam. Por que o povo tinha que se reunir mesmo em meio a isso? Porque a igreja precisava estar em comunhão. Um passando força para o outro. E porque a igreja não é feita de um tijolo só, é toda a comunidade junta. E a própria palavra de Deus, ela nos mostra que se nós não ligarmos na terra, não será ligado nos céus. E se você não entende a força do sacrifício, então, como é que você vai entender tudo que a gente vê desde a palavra de Deus, do Antigo Testamento, desde o Novo Testamento, todos aqueles que lutaram, que sacrificaram, que acreditaram no poder de Jesus para estabelecer a obra? E se aquele rapaz que tinha ali aqueles pães e peixes e era o único que tinha comida, ninguém mais tinha comida, se ele não tivesse dado os pães e peixes dele para que pudesse ser multiplicado? E se aquela viúva não tivesse agradado a Jesus, dando tudo o que possuía? E se Barnabé, um dos apóstolos de Jesus, não tivesse dado todo o terreno que ele recebeu como um sacrifício, como uma oferta a Deus? Por que eles fizeram isso? Porque todos tinham a premissa de que o sacrifício gera milagres e de que você está nas mãos de Deus, e quem está nas mãos de Deus tem que estar pronto para a batalha. Mas Deus entende. Deus entende sim, você te perdoou, te lavou, remiu pelo sangue dele para que você pudesse se levantar e agir e fazer aquilo que todos os apóstolos, todos os discípulos fizeram. O que o nosso apóstolo Adelino de Carvalho faz, o que a nossa apóstola Sol Daniela Carvalho faz, o que os bispos fazem, o que cada homem e mulher de Deus valente faz. É por isso que eu faço o meu projeto para colocar na Arca Sagrada da Aliança, porque eu creio na força dos atos proféticos. Eu creio no ato profético que Jesus fez, untando barro e passando nos olhos do cego. Eu creio no ato profético que ele fez quando mandou colocar a água ali sobre as talhas. E naquele momento, a água, num processo extraordinário de fusão nuclear, a água foi transformada de água para o vinho. Sempre houve necessário uma coisa para se fazer. Não é por acaso que Maria, que foi a mulher escolhida para ser a mãe de Jesus, trouxe uma palavra na palavra de Deus que precisa ser guardada. Faça tudo o que ele mandar. Ou seja, não é, espera só em Deus porque Jesus vai agir. Deus vai agir se você agir. A Arca da Aliança. Primeiro, Deus mandou que fosse construída. Segundo, preparou as pessoas que cuidavam da arca. Terceiro, as pessoas que sempre apresentavam seus sacrifícios. Prova é que a arca não podia ser transportada de qualquer jeito. Quando tentaram transportar a arca de qualquer jeito, deu errado para quem estava fazendo. Bem intencionados, mas, como diz o ditado popular, de boa intenção o inferno está cheio. Nós não vivemos de intenção, vivemos de obras. E é isso que você precisa entender. Anule a palavra diabólica que está fazendo você parar e aceitar o sofrimento, aceitar os ataques, porque eles vão continuar vindo. Agora você vai ficar de pé e vai vencer esses demônios que se levantam contra você. Vamos encerrar? Leia comigo. Se você não tiver lutas, não vai ter vitórias. A vitória definitiva não é para o que chegou primeiro, mas para quem teve resistência. Quem resistiu mais vai chegar lá. No mundo espiritual tem muitos mistérios. Quando queremos subir nos lugares altos, temos que nivelar nossas obras a quem está nos lugares altos.
Só posso subir se as minhas obras subirem primeiro. 1 Coríntios 11:1, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você é imitador da nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho? Está pegando a história dela para você copiar e aplicar na sua vida? Porque as lições que aprendemos com ela são lições sagradas, que vão fazer com que você entenda e compreenda a sua história e o que você precisa fazer. Talvez seja necessário uma troca de raízes na sua vida. Talvez seja necessário uma quebra de demanda, talvez seja necessário um processo de abertura de caminhos ou fechamento de corpo. Talvez seja necessário que você passe por um processo espiritual de consagração. Talvez você precise fazer algo que Deus está cobrando você fazer. Eu não sei o que Deus vai tratar com você, mas você vai pegar a experiência da apóstola Sol e vai aplicar na sua vida. Olhando agora na página 48. A igreja é perseguida pelo mundo, que jaz do maligno desde a sua fundação. Tudo isso que eu passei no processo do nascedouro do meu ministério apostólico me fazia lembrar que eu estava executando a ordem de Deus para o meu ministério. Que tudo aquilo, de alguma forma, estava cooperando para o meu bem. E era essa a vontade de Deus. Certa vez, meu pai, o apóstolo Adelino de Carvalho, em uma madrugada de oração, me chamou no altar de sua casa. Abriu a Bíblia para me entregar uma resposta de Deus que, na época, foi como um remédio na minha alma. Ele leu para mim essas palavras de Jesus, nosso Senhor. Diz a palavra de Deus em Mateus 5, de 10 a 12. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, meu processo no período em que Deus estava me forjando para o ministério, para o próximo nível em que Ele me demandaria no ministério, dali em diante, e o processo de Deus para erguer meu apostolado não foi nada fácil. Muito menos rápido ou instantâneo, como alguém podia erroneamente pensar. Ao compartilhar minha história com você, convido a refletir sobre o próprio processo. Qual tem sido o seu caminho? Você tem reconhecido as oportunidades de Deus para o seu crescimento, mesmo as situações difíceis? Que posso te garantir é que, independentemente das adversidades, se você perseverar com fé, Deus está do seu lado, te sustentando e te guiando em cada passo. Continue lendo esse livro, porque você está aprendendo, são princípios poderosos que vão fortalecer sua fé e guiá-lo em direção ao seu propósito que Deus preparou para a sua vida. Portanto, creia nessa grande força de fé e deixe o Espírito de Deus agir em você. Você é a igreja de Jesus. Deus criou 2 instituições sagradas. 2. Não tem outras além dessas criadas por Deus, não. Ele criou 2. A família e a igreja. Família e a igreja. A família é aquele núcleo onde você vai aplicando o que você vive na igreja. E a igreja é a família que liga todas as conexões espirituais, materiais. Porque a igreja, ela te faz caminhar e viver uma vida com Deus. Você está sendo preparado para um caminho forte, mas esse caminho você vai ter que descobrir através da sua fé, fazendo a obra para Deus. E Deus vai te guiando e vai te colocando no seu determinado lugar. Cada um tem o seu ministério, um ou outro. Eu não sei qual é o ministério seu, mas eu sei que Deus, Ele vai te atender. Mas para isso, você tem que estar na certeza de que Ele vai operar. O que você quer da sua vida? Porque eu sei que você quer alguma coisa. Se você ainda não definiu o que quer da sua vida, é hora de começar a definir. Muita gente já fez seu projeto para colocar dentro da Arca da Aliança, porque quer vencer em nome de Deus. E com isso, testemunhar a grandeza de Deus. Portanto, leia comigo de novo, que nós falamos na aula passada. Provoque, projete, projetando tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, 28. Me conte o que você aprendeu nessa aula. E se você não fez a ficha de inscrição do seu santuário,
procure fazer a ficha de inscrição e enviar neste número do WhatsApp. Lembrando que esse não é o meu número do WhatsApp, é o número da minha central. Dia 26 de fevereiro, capítulo 5. O caminho do processo e do milagre. Que o Espírito de Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Se você fez seu projeto de vida, mesmo você, profeta, profetiza, ao terminar esta aula agora, dobre os seus joelhos e fale com Deus sobre o projeto que você fez. E se você não fez, dobre os seus joelhos e se prepare. E dentro do santuário, leve cada pessoa diante do altar para pegar o pergaminho do projeto, o envelope do voto, fazer o seu voto e determinar o que quer da vida. O que quer que Deus te dê. Revele a Deus sua fé. Revele a Deus seu sacrifício. Revele a Deus sua confiança. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Forte abraço. Paz e luz para você. Arca da minha esperança. Chegada a hora que o anjo irá tocar a 7ª trombeta. É chegado o dia do cumprimento da profecia e os reinos do mundo se curvarão ao reino da revelação. E abriu-se no céu do povo de Israel, e à frente dela